Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Digníssimo e querido amigo, ó que bonito, eu sou o Ayrton Rodrigues Fávero. Ô Paulinho, quando eu digo meu nome, o pessoal logo se lembra do grande Ayrton Rodrigues, que era casado com a Lolita, já falecido. Ele era de Machado, Minas Gerais. E sabe, Paulinho, nisso nós éramos praticamente irmãos, porque eu sou de uma cidade pertinho aqui de Machado. Então, eu sou de Alfenas, que fica no sul-leste de Minas, né? Alfenas fica a 26 quilômetros de Machado, que era a cidade do Ayrton Rodrigues. E quando eu falo que eu sou Ayrton Rodrigues, aí eu tenho que completar Fávero rápido, senão as pessoas falam, mas é o mesmo nome do apresentador. Eu gosto de saber que eu era realmente fã, eu era garoto quando assistia Clube dos Artistas e Almoço com as Estrelas, com Ayrton Rodrigues e a Lolita na extinta TV Tupi. Então, sou de uma cidade próxima à cidade dele, Alfenas, Minas Gerais. Mas hoje eu quero te contar uma história que realmente aconteceu comigo. Eu gostaria de contar nos mínimos detalhes. Você sabe, o grande sonho de quem nascesse em Alfenas, eu acho que no Brasil todo, o grande sonho de um garoto, quando você fazia 14, 15, 16 anos, era comprar um carro. Era o grande sonho. Hoje mudou. Eu estou destacando isso porque hoje em dia as coisas já não são mais assim. Até porque hoje eu tenho um filho na idade de 22, o rapaz, e a minha moça tem 25, e eles não falam em comprar carro. Naquele meu tempo era diferente. E olha, eu quando tinha meus 14, 15 anos, eu sonhava ter um carro e custou, Paulinho. Até para brincar, quero usar uma expressão bem mineira. Custou, mas demorou, Paulinho. Custou para que eu realmente pudesse realizar o sonho de comprar o meu carro. Nossa! Visitei muitas lojas. Eu pensava que eu comprasse o carro logo que eu completasse 18 anos. Que nada! Eu já tinha 29. Eu achava que com 18 eu comprava. Eu já tinha 29, quando numa tarde, realmente, eu tinha juntado uma boa parte do dinheiro e andando de loja em loja, eu encontrei um Gol vermelho que me encantou. Oh, Gol vermelho! Ele era 4 portas, vinha com películas, as rodas cromadas. Esse Gol vermelho me encantou. Eu perguntei pro dono da loja quanto é que ele me fazia, faltava alguma coisa para eu completar, chorei, mas chorei mesmo. Chorei mesmo pro dono da loja, até que ele chegou num valor que eu realmente pude comprar. E eu comprei. Eu nem levei para alguém fazer revisão. E o medo que eu tinha? E o medo que eu tinha de levar para fazer revisão e uma pessoa falar assim, esse carro aqui não tá legal para você comprar não. Eu tava tão apaixonado. Eu queria aquele. Eu queria aquele Gol vermelho. Se um dissesse a mim, esse carro aqui não tá legal para você comprar não. Eu não queria que isso acontecesse. Então nem levei, sabe, para consulta nenhuma. Comprei o Gol vermelho. Eu tinha 29 anos de idade. Nos dias que se passaram,
Eu não ia nem na esquina se não fosse com o meu Gol vermelho. E eu gostava de que as pessoas soubessem que agora eu tinha um carro. Custou tanto para eu conseguir. Então eu oferecia carona para todo mundo. Eu queria muito andar com o meu carro, curtir o meu carro. Fiz essa viagem. Eu fui de Alfenas até Machado, a terra do Ayrton Rodrigues. Eu que sou Ayrton Rodrigues Fávero, né? Quase homônimo dele. Eu fui curtir o meu carro nessa viagem, 26 quilômetros. Uma viagem assim mais tranquila, mais segura. Primeira viagem que eu fiz. Chegando lá, eu fui paquerar a Vera, né? A Vera já era um desejo antigo meu. O Gol ajudou. Você ajudou. Final de semana, andei pela rodovia e para poder andar mais rápido, queria sentir a potência do meu Gol, né? 26 quilômetros eu venci assim, ó, em rápidos minutos. Gostoso. 26 quilômetros da minha terra Alfenas até Machado. Só que um detalhe importante. Então lá eu paquerei a Vera, ficamos juntos. Achei que o Gol deu uma mão. As coisas foram legais. Passei, na verdade, o domingo inteiro lá. Era um domingo, tá? Quando deu mais ou menos 5h30 da tarde, eu deixei a Vera e eu tinha que voltar para minha terra. E no outro dia, segunda-feira, eu tinha que trabalhar, né? Então quando eu entrei no meu Gol, eu vim pensando em tudo aquilo que eu peguei, a estrada. Quando eu já estava chegando de volta para Alfenas, eu peguei assim um retorno que dava para cortar para o meu bairro, sabe? E já tinha começado uma chuva, estava fina. A chuva não estava tão grossa até ali. Mas quando eu peguei esse retorno, a chuva apertou. Nossa, Paulinho, a chuva véia, como diz o mineiro, a chuva véia malhou. Mas malhou forte mesmo. E ela começou a aumentar. Eu não quis diminuir a minha velocidade, porque meus pneus... detalhe, a pneusada era toda novinha. Porque quando eu comprei o Gol, o senhor lá da loja fez até uma diferença boa pra mim, pra poder caber no meu orçamento. Ela falou, eu vou te fazer essa diferença pra você comprar os pneus novos. Eu comprei pneus novinhos. Sabe o pneu quando tá com aquele pelinho ainda assim? Então os pneus eram novos e exatamente por isso eu não quis diminuir a minha velocidade não, até pra testar. Que pneu novo é legal pra chuva, né? Eu não achei arriscado. Foi quando a chuva aumentou mais ainda, mas aí começou a diminuir muito a minha visibilidade. O problema não era mais o pneu no asfalto. Não era esse o problema. O problema foi a visibilidade que diminuiu muito. E aí foi que algo aconteceu. O meu rádio que estava ligado saiu da sintonia. As luzes do meu carro, sem que eu fizesse isso, piscaram. Mas, Paulinho, eu não estou exagerando. Piscou a luz interna do Gol e os faróis piscaram. Sei o que tivesse mexido. Eu até pensei, meu Deus, será que está havendo algum curto-circuito no carro? Será que o aguaceiro está causando esse tipo de problema? Só que quando eu vi que piscou a luz interna e piscaram as luzes externas, eu senti um arrepio, assim, porque bem perto de mim, quando eu me aproximei de uma curva nesse retorno para cortar para o meu bairro, eu olhei para o lado e eu vi a imagem de uma moça loira, desesperada, do meu lado, no banco do carona. Uma moça loira desesperada com lágrimas escorrendo assim dos olhos dela. Eu levei um susto tão grande, meu Deus. Eu levei um susto tão grande que eu acabei freando o meu Gol. Derrapei, apesar dos pneus novos, mas eu freiei de uma maneira muito brusca. E como estava chovendo depois de um certo tempo sem chuva, eu acho que fez aquela camada escorregadia. Freiei bruscamente, eu derrapei e eu saí da estrada e eu fui para o acostamento. Eu não bati o carro. Graças a Deus, que havia o barranco, né? Eu não bati, não cheguei a bater no barranco. Eu derrapei e fui para o acostamento da estrada. E quando eu olhei novamente assim pro lado onde eu tinha visto a moça, a loira chorando desesperada, eu não vi mais ninguém. Na hora que eu parei no acostamento, que eu olhei assim do lado, não, o banco estava vazio do meu lado. Só que eu tinha certeza absoluta do que eu tinha visto. Eu não bebo, assim como não bebi absolutamente nada no passeio feito a Machado. Aquela situação me deixou
muito, muito assustado. Mais do que assustado, eu fiquei apavorado. E para eu seguir dali para frente, até houve uma certa dificuldade, porque quando eu caí no acostamento, o acostamento era de terra. E aí eu engrenei de novo o meu carro, meu Gol, e deu aquela patinada, sabe? Eu fiquei até com medo de ficar atolado, deu trabalho para o carro sair do lugar. Só que eu gostaria de ter um tapa de um cavalo. Conhece tapa de cavalo? Faz parte do arreio do animal, que coloca na cabeça assim do cavalo para que ele não veja dos lados. Aquilo chama-se tapa. Aqui em Minas Gerais é muito comum. Eu queria ter um tapa de cavalo na cabeça para que eu não enxergasse do lado. E o medo de eu ver de novo a moça loira do meu lado. Então eu queria sair dali, sair daquele acostamento, não podia provocar nenhum tipo de acidente, porque eu ia voltar para a pista. O carro, ele derrapava, eu tive que imprimir um forte pisada no acelerador para o carro sair do lugar. Era uma curva, dia chuvoso, e eu tinha que sair dali. E fui pisando, até que o carro conseguiu vencer aquela lama, ganhou a pista, e quando ganhou a pista, eu fui direto para casa, mas eu não olhava do lado, e o medo de eu ver de novo a moça loira que eu tinha visto, e chorando, desesperado. Cheguei em casa, muito assustado, conversei com meu pai, conversei com a minha mãe, falei da visão que eu tive. O meu pai, ele é mais cético e até meio zombeteiro. Ele falou que eu estava impressionado. Aquilo devia ser reflexo devido à chuva, o para-brisa molhado, a visibilidade difícil. A minha mãe disse a mim, falou: filho, vai investigar, vai ver direitinho o que se passava. Voltei lá na loja onde eu comprei o Gol. Conversei com o mesmo senhor que havia tirado o preço para eu comprar a pneusada nova. Ele, quando me viu, até levou um susto. Ele achou que eu viesse para reclamar do Gol. Eu vinha, mas não para reclamar de um problema mecânico. Eu vinha para reclamar de um problema totalmente diferente. Um problema espiritual. Tive que me abrir com ele. Ele quase que reagiu feito o meu pai. Mas ele falou: de qualquer maneira, eu comprei esse carro de uma senhora. Eu tenho aqui, ele tinha um nome, né? Tinha o nome da dona, que era a dona antiga do carro, de uma senhora ele comprou. E aí eu fui atrás dessa mulher, de posse do endereço dela. Eu fui com o Gol, como a gente fala em Minas Gerais, eu fui bater lá. Bater lá é chegar na casa e bater palmas, né? Por isso que o mineiro usa essa expressão. Peguei o endereço dela, Dona Helena era o nome da senhora, eu fui bater lá na porta dela. No dia que eu fui, isso devia ser mais ou menos na sexta-feira, pós o que tinha acontecido no domingo que era passado. Cheguei lá na casa, ela me recebeu muito bem, perguntou se eu estava feliz, satisfeito com o carrinho. Eu falei que sim. O marido dela chamava o Gol de Tomov. E aí, tá contente com o Tomovinho? E ela tinha o esposo dela. Eu falei, muito contente. Foi aí que eu entrei naquele assunto delicado, porque é chato, né? Eu não ia reclamar de um problema mecânico do Gol. Se fosse, seria até mais fácil. Se o problema fosse mecânico, seria até mais fácil, mas não era. Eu tinha que falar de um assunto muito delicado. Afinal de contas, eu queria saber do histórico daquele carro. Por que eu havia tido aquela visão, aquela visagem quando eu estava no carro? Contei para ela e para o marido dela. Foi quando essa senhora começou a chorar. Ela começou a chorar e ela me conta a história ao lado do marido, que também de vez em quando, com um lenço, ele tirava alguma lágrima teimosa que viesse para ele chorar. A história era a seguinte: aquele carro pertencia à filha daquele casal. Ela era uma moça, na época, de 28 anos de idade. Aquele carro ela comprou para si. Ela havia tirado a carteira de habilitação e comprou para si. Só que aquela moça, ela tinha arrumado um namorado, ela tinha um namorado. Esse namorado, ele não tinha carro. Mas, até por um erro absurdo e machista, ele falava que quem ia dirigir o carro quando eles estivessem juntos era ele. Coisa assim,
do machismo, realmente, que a nossa sociedade tem muito desse machismo. Então ele falou, o namorado, ele, de uma forma ignorante, falou, tudo bem, vamos sair com o carro, mas eu dirijo. E sempre foi assim. Então a moça, que era filha dela, a moça, ela de vez em quando reclamava pra mãe, falava, mãe, às vezes eu saio com o fulano, que era o namorado dela, mas ele não me deixa dirigir. E aconteceu o seguinte, que num belo dia, e esse dia, por coincidência, também foi um domingo, ela estava junto do namorado, e o namorado vinha num dia chuvoso, chegando também à cidade de Alfenas. E de repente, numa curva, a visibilidade difícil, esse namorado que vinha dirigindo, ela estava no banco do carona, ele perde a direção porque ele pegou uma poça d'água e o carro deu aquela planada na água, sabe? O carro planou na água, de forma que ele perde a direção do carro e ele sai da pista e ele acabou se chocando contra um barranco. E a namorada que estava do lado dele bateu a cabeça no para-brisa do Gol. Ela provavelmente não estava usando o cinto de segurança. E quando ela bateu a cabeça ali, ela teve um ferimento tão grave, bateu no para-brisa dianteiro. E ela teve um ferimento tão grave que, infelizmente, a moça não resistiu. A moça, lamentavelmente, teve morte no local. Chegou a ser socorrida no hospital de Alfenas, mas não deu. Depois disso, lógico, a família ficou enlutada, ficou até com uma certa bronca desse ex-namorado, era ele que vinha dirigindo, e até o pai e a mãe disseram que eles tinham certeza que se fosse a moça que estivesse dirigindo, e não o rapaz, se fosse a moça que estivesse dirigindo, eles tinham certeza absoluta que esse acidente não teria acontecido, porque ela era muito cuidadosa com o carro, muito cuidadosa. Então eles acreditaram tudo o que de ruim tinha acontecido com a filha deles pelo machismo do namorado. Aí eu comecei a entender, eu comecei a compreender. Deus me deu esse entendimento para eu compreender o que estava acontecendo naquele carro. Depois disso, ela levou num funileiro, não teve assim amassado importante no carro. Ele teve que trocar mais mesmo, foi o para-brisa, quebrou, a suspensão do carro também ela se quebrou, então ela trocou nesse mecânico que também era funileiro, trocou o para-brisa, trocou a suspensão e teve um amassadinho só na parte lateral do carro, na lateral que estava a filha dela do banco do carona, que teve que ser desamassada. Eu fui lá e o mecânico, ou funileiro, ou lanterneiro, isso é de acordo com cada região do país, me confirmou a história. Então eu não tive nenhuma dúvida, e a minha mãe, não o meu pai, porque ele tinha uma visão diferente, né? O meu pai, inclusive, ele é evangélico, e a minha mãe não. Então a minha mãe e eu, nós somos católicos. Nós acreditamos piamente que fosse a alma daquela moça que estava perturbada, até pela opinião do pai e da mãe dela, porque o pai e a mãe viviam dizendo, inclusive teve uma briga. Esse detalhe é muito importante. O pai e a mãe tiveram uma briga no velório da moça, quando o rapaz se aproximou, porque o rapaz não sofreu nada. O rapaz não sofreu nenhum tipo de escoriação, o rapaz estava dirigindo. Quando ele se aproximou do caixão da moça, a mãe e o pai, que me atenderam naquele dia, eles se revoltaram contra o namorado. Porque você não permitia que ela dirigisse, se fosse ela que estivesse dirigindo, nada disso teria acontecido, a minha filha estaria aqui hoje. E teve uma briga na hora. Teve uma briga, o rapaz também acabou respondendo, tiveram que tirá-lo de lá do velório, ele não pôde ficar sequer para o enterro, porque houve essa revolta por parte dos pais da moça. Então eu, com a minha mãe, nós entendemos que eu precisava tomar alguma providência. A providência não era simplesmente devolver o carro, como de fato isso até passou pela minha cabeça. Mas a minha mãe me levou num padre de uma localidade, um lugarejo que tem pertinho de Alfenas. Esse lugar é um município chamado Serrania. Fica pertinho de Alfenas, Serrania. A mamãe conhecia um padre de lá e eu peguei a mamãe e nós fomos até esse padre. Eu, por uma questão de respeito, vou dizer apenas o primeiro nome dele, o padre Vanderlei, que a mamãe
de tanta intimidade que ela chamava de Padre Vandeco, o Padre Vanderlei de Serrania. E explicamos para ele a situação. Então ele veio no carro, ele fez as orações no interior do meu carro, ele trouxe água benta, ele passou nos cantos do carro e com ele eu combinei que missas fossem rezadas em sufrágio à alma daquela moça. Inclusive, eu consegui levar à Serrania o pai e a mãe dela para que eles pudessem conversar com esse padre, o Padre Vanderlei, e eles até se confessaram com esse padre. E realmente, depois disso, a situação, tanto do pai quanto da mãe, melhoraram muito com relação ao entendimento sobre tudo que havia acontecido com a filha deles. A verdade foi que daquele dia para frente, cheguei à conclusão que nós não devemos nos apegar tanto aos bens materiais, a ponto de só ter prazer quando estiver dirigindo e esquecer de todo o resto, como aconteceu comigo, sabe? E não deixar que a emoção nos deixe cegos. A gente precisa, antes de entrar num carro que a gente adquire, eu aprendi isso com o Padre Vanderlei, fazer sempre uma oração, pedir uma proteção. Eu não digo só para os católicos que procurem um padre, né, para fazer uma oração, pedir a proteção de São Cristóvão. Eu passei a usar, a partir dali, um tercinho com a imagem de São Cristóvão dentro do carro, mas essa é a minha fé católica. Como eu tenho a fé do meu pai evangélico, então que a pessoa peça uma proteção para o seu pastor, o espírita, converse com o líder religioso dele, pedir uma proteção sempre. A gente não pode só se apegar ao material que nós compramos. Em tudo existe o espiritual. A história daquela ex-proprietária do carro era muito interessante. E você vê que havia mágoa e ressentimento no coração daquele pai e daquela mãe com relação ao namorado. E depois dessa conversa com o Padre Vanderlei, esse problema também foi corrigido. Então, na verdade, esse episódio espiritual, sobrenatural, acabou sendo a solução para uma série de outros problemas. E é dessa forma que eu termino a minha história por aqui. A história do primeiro carro que eu comprei, o Gol vermelho. Agradeço a atenção de todos e aguardo que você, a partir de agora, mande a sua opinião.